A teoria de sistemas, ela é um ramo específico da teoria geral de sistemas, e com ela, a abordagem sistêmicas, ela chegou a TGA a partir da década de 1960 e tornou-se parte, integrante dela. E a teoria geral de sistemas, ela surgiu com os trabalhos do biólogo alemão Ludwig von Butterfly. E a teoria geral de sistemas, ela não busca solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas busca sim produzir teorias e formulações conceituais para aplicações na realidade empírica. E o pressuposto básico da teoria geral de sistemas, ela é existente uma tendência para a integração das ciências naturais e sociais, além de integrar, essa integração, ela parece orientar-se aí rumo a uma teoria de sistemas. E a teoria de sistemas é o modo mais abrangente aí de estudar os campos não físicos do conhecimento científico, como as ciências sociais. E a teoria de sistemas, ela desenvolve princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas, visando aí um objetivo da unidade da ciência. E a teoria de sistemas, ela conduz a uma integração da educação científica. Então, a gente pode definir algumas 3 premissas básicas da teoria geral de sistemas. A primeira é que os sistemas, eles existem dentro de sistemas. Então, cada sistema é constituído de um subsistema e ao mesmo tempo faz parte de um sistema maior, o suprassistema. Então, cada subsistema ele pode ser detalhado em seus subsistemas componentes e assim por diante. O segundo é que os sistemas são abertos, então uma decorrência da premissa anterior. Cada sistema ele existe dentro de um ambiente constituído por sistemas. E os sistemas abertos são caracterizados por um processo infinito de intercâmbio com seu ambiente para trocar energia e informação. E por último, é que as informações de um sistema, elas dependem de sua estrutura. Então, cada sistema tem um objetivo ou finalidade que constitui seu papel no intercâmbio com outros sistemas dentro do meio ambiente. O conceito de sistemas. A palavra sistema, ela denota um conjunto de elementos independentes e interagentes ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado. Portanto, o sistema é um conjunto ou combinação de coisas ou partes que formam um todo unitário. Os sistemas, eles apresentam características próprias, sendo o aspecto principal a ideia de um conjunto de elementos que formam um todo, sendo que esse todo ele apresenta propriedades e características próprias que não são encontradas nos seus elementos isolados. E isso nós chamamos de emergente sistêmico. Um exemplo disso é a água, que apresenta características totalmente diferentes do hidrogênio e do oxigênio que a formam. E da definição de Bertalanffy, nós temos 2 conceitos para sistemas: o de propósito ou objetivo e o de globalização ou totalidade. E esses 2 conceitos, eles representam 2 características básicas dos sistemas. O conceito de propósito ou objetivo, ele afirma que todo sistema tem um ou alguns propósitos e objetivos e que seus elementos ou unidades, eles definem um arranjo que visa sempre o alcance desses objetivos ou propósitos. E o conceito de globalismo ou totalidade afirma que todo sistema tem uma natureza orgânica, ou seja, qualquer ação que produza mudança em uma unidade do sistema provocará mudança em todas as unidades do sistema. Bom, agora nós vamos falar sobre os tipos de sistema. Há uma grande variedade de sistemas e várias tipologias para classificá-los. Eles podem ser, primeiro, quanto à sua constituição. Eles podem ser físicos ou abstratos. Um sistema físico é composto de equipamentos, maquinaria, objetos e coisas reais. Eles são denominados hardware e podem ser descritos em termos quantitativos de desempenho. Os sistemas abstratos são compostos de conceitos, filosofias, planos, hipóteses e ideias. E aqui, os símbolos representam os atributos de um objeto que por muitas vezes só existem no pensamento das pessoas. E aqui eles são denominados softwares. Quanto à natureza de um sistema, ele pode ser fechado ou aberto. Um sistema fechado não apresenta intercâmbio com o meio ambiente que o circunda. Eles são herméticos a qualquer influência ambiental. Sendo assim, ele não recebe influência e nem influencia o ambiente que se encontra. Eles não recebem nenhum recurso externo e nada produz que seja enviado para fora. A rigor, não existem sistemas fechados na acepção exata do termo.
Depois nós temos o sistema aberto, que representa relações de intercâmbio com o ambiente por meio de inúmeras entradas e saídas. Os sistemas abertos trocam a matéria e energia regularmente com o meio ambiente. Eles são adaptativos. Isso significa que, para sobreviver, eles devem se reajustar constantemente às condições do meio em que se encontram. Eles mantêm um jogo recíproco com o ambiente e a sua estrutura é otimizada quando o conjunto de elementos do sistema se organiza por meio de uma operação adaptativa. A adaptabilidade é um contínuo processo de aprendizagem e de auto-organização. Agora eu vou falar sobre os parâmetros do sistema. Os parâmetros eles são constantes arbitrárias, que caracterizam por suas propriedades o valor e a descrição dimensional de um sistema ou componente do sistema. Os parâmetros dos sistemas eles são a entrada, a saída, o processamento, a retroação e ambiente. Primeiro temos a entrada, ou também chamado de input. É a força ou impulso de arranque ou de partida do sistema que fornece o material. Ele também recebe o nome de importação. Segundo, temos a saída, ou seja, o output. Os resultados de um sistema eles são denominados de saídas, as quais eles devem ser coerentes com o objetivo do sistema. Os resultados dos sistemas são finais, enquanto os resultados dos subsistemas eles são os intermediários. Eles também recebem o nome de exportação. Terceira etapa temos o processamento, ou também chamado de throughput. É um mecanismo de conversão das entradas em saídas. O processador está empenhado na produção de um resultado e pode ser representado pela caixa negra. Nele também entram os insumos e dela saem os produtos. Quarto, temos a retroação, ou também chamado de feedback. É a função do sistema que compara a saída com um critério ou padrão previamente estabelecido. A retroação tem por objetivo o controle, ou seja, o estado de um sistema sujeito a um monitor. E o monitor é uma função de guia, direção e até mesmo o acompanhamento. Na quinta e última etapa temos o ambiente. Ele envolve externamente o sistema. E o sistema aberto ele recebe suas entradas do ambiente, processa-as e ela efetua saídas ao ambiente, de tal forma que existe entre ambos sistema e ambiente de uma constante interação. O sistema e o ambiente eles encontram-se interrelacionados e interdependentes. Olá! Então agora vamos falar sobre sistemas abertos. Bom, um sistema aberto é basicamente a gente pensar ali no nosso sistema respiratório. Para que a gente possa sobreviver, o sistema respiratório ele tem que fazer trocas gasosas com o ambiente externo, né? E o sistema aberto ele é exatamente isso. Ele é um sistema que é um aglomerado, né, de componentes que em conjunto formam esse sistema, e o fato dele ser aberto, ele se dá por essa troca com o ambiente externo aí, né? Então, toda organização, quando a gente tem uma organização, para que ela possa existir, uma empresa, ela possa existir, ela precisa ser um sistema aberto, porque só assim você tem noção de tudo que entra e de tudo que sai. É uma interação ali com esse sistema, né? Os seus clientes, os seus fornecedores, você precisa disso. E aí, a gente tem 3 características importantíssimas e principais aí que definem a diferença de um sistema aberto para um sistema fechado. Bom, a primeira diferença é que no sistema aberto ele tem uma troca, uma interação dual com o ambiente. Ou seja, voltando, né, ao exemplo do sistema respiratório, o sistema respiratório ele troca gás com o ambiente e o ambiente troca gás com o sistema respiratório para que a gente possa sobreviver. Então, nesse caso, é uma troca recíproca. E no sistema fechado não existe essa troca, né? Não existe interação, nenhum nem outro se influencia. Bom, a segunda diferença é que o sistema aberto ele tem a oportunidade também de crescimento, de mudança ou de adaptação ao ambiente.
E a terceira e última diferença do sistema aberto para o sistema fechado é que o sistema aberto ele é competitivo. Ou seja, ele compete ali com os outros sistemas, coisa que o sistema fechado, o sistema lá de físico, de máquinas, o relógio, ele não tem essa competição com os outros sistemas. Então é isso. Organização como um sistema aberto. O conceito de sistema aberto ele é perfeitamente aplicável à organização empresarial, pois a organização ela é um sistema criado pelo homem e mantém uma dinâmica interação com o seu meio ambiente, sejam clientes, fornecedores, concorrentes, entidades sindicais, órgãos governamentais e outros agentes externos. Assim como há uma influência do meio ambiente, a organização também recebe influência dele. E além disso, é um sistema integrado por diversas partes ou unidades que são relacionadas entre si, que trabalham em harmonia uma com as outras e têm uma finalidade de alcançar uma série de objetivos, tanto os objetivos da organização quanto dos seus participantes. O sistema aberto ele pode ser compreendido como um conjunto de partes em constante interação e interdependência, constituindo um todo sinérgico, que, ou seja, o todo é maior do que a soma das partes. Que ele é orientado para determinados propósitos e em permanente relação de interdependência com o ambiente, que é entendido como uma dupla capacidade de influenciar o seu meio externo e ser influenciado por ele, como eu já havia dito anteriormente. Como todos os sistemas sociais, as organizações elas são sistemas abertos, que acabam sendo afetados por mudanças em seus ambientes e são denominados por variáveis externas. O ambiente ele inclui variáveis desconhecidas e incontroláveis, e por essa razão, essas consequências dos sistemas sociais elas acabam sendo probabilísticas e não determinísticas, e o seu comportamento ele não é totalmente previsível. As organizações elas são complexas e respondem a muitas variáveis que não são totalmente compreensíveis. Eu vou falar sobre a independência das partes. Bom, as organizações elas podem ser vistas como sistema dentro do sistema, e esses sistemas eles são complexos de elementos colocados em interação. E essa focalização ela incide sobre as relações entre os elementos interagentes, cuja essa interação produz uma totalidade que não pode ser compreendida pela análise de várias partes tomadas isoladamente. Então, a organização é um sistema social cujas partes podem ser independentes, porém interrelacionadas. O sistema organizacional ele vai compartilhar com os sistemas biológicos a propriedade da interdependência de suas partes, de modo que faça com que a mudança em uma das partes provoque impacto sobre as outras. A organização, então, ela não é um sistema mecânico no qual uma das partes pode ser mudada sem um efeito concomitante sobre as outras partes. Então, essa virtude de diferenciação provocada pela divisão do trabalho faz com que as partes precisem ser coordenadas pelos meios de integração e controle. A organização ela vai alcançar um estado firme, ou seja, um estado de equilíbrio, quando vai satisfazer dois requisitos: a unidirecionalidade e o progresso. Bom, a unidirecionalidade ou constância de direção elas podem, apesar de sofrer mudanças no ambiente ou da organização, elas vão atingir o mesmo resultado. Então, o sistema ele vai continuar orientado para o mesmo fim, usando outros meios. O progresso em relação ao fim é o sistema que mantém em relação ao fim desejado. É um grau de progresso dentro dos limites definidos como toleráveis. E esse grau ele pode ser melhorado quando a empresa ela vai alcançar resultado com menor esforço, com maior precisão e sob condições de variação. Esses dois requisitos para alcançar o estado, eles exigem liderança e comprometimento, para que possa então alcançar o objetivo final. E além do mais, a organização como um sistema aberto precisa conciliar dois processos opostos, ambos imprescindíveis para sua sobrevivência, e são eles homeostásia, que é a tendência do sistema em permanecer estático ou em equilíbrio, mantendo seu status que é interno inalterado, e adaptabilidade, que é a mudança do sistema para poder se ajustar aos padrões requeridos em sua interação com o ambiente externo, alterando então seu status
co-interno para poder alcançar um equilíbrio em frente a essas novas situações.